E se Deus já tivesse enviado sinais claros de que São Miguel Arcanjo está lutando por você, mas você ainda não percebeu? Quantas vezes você sentiu uma paz inexplicável em meio à tormenta, foi preservado de um perigo que parecia inevitável, ou encontrou coragem quando tudo indicava que deveria desistir? Esses momentos não são meras coincidências, mas sinais ocultos do céu, manifestações discretas do cuidado de Deus que age através de seus anjos, especialmente do príncipe da milícia celeste. Vivemos em um mundo onde as batalhas espirituais acontecem em silêncio, invisíveis aos olhos, mas palpáveis nas consequências. Muitos ignoram, outros duvidam, mas os que se mantêm atentos descobrem que Deus jamais deixa seus filhos desamparados. É nesse contexto que São Miguel Arcanjo surge como sinal vivo da providência divina, lutando contra forças que você talvez nunca veja, mas que diariamente tentam enfraquecer sua fé, sua esperança e sua vida espiritual. Os 13 sinais que você vai conhecer aqui são lembretes de que o céu age sem cessar em favor daqueles que confiam. São sinais que podem já estar presentes em sua vida, mas que só se tornam claros quando o coração se abre para enxergar com os olhos da fé. Esta não é apenas uma reflexão, é um chamado urgente. Não ignore o que Deus já está mostrando. Se Ele o está libertando do mal por meio de São Miguel, é porque deseja que você viva protegido, fortalecido e consciente da sua vitória. Hoje é o dia de aprender a identificar esses sinais, compreender o porquê deles e responder com fé e oração. Não deixe que a distração ou a incredulidade o afastem daquilo que o Altíssimo já está realizando, pois cada sinal é uma prova de que você não luta sozinho, de que São Miguel já desceu em seu auxílio e de que o mal não terá poder sobre você. Porque Deus envia sinais através de São Miguel. Deus, em sua infinita sabedoria, escolhe agir no mundo por meio de mensageiros. Desde as páginas do Antigo Testamento até as revelações do Novo, os anjos aparecem como sinais visíveis de uma realidade invisível, executores da vontade divina e protetores dos que nele confiam. Entre todos, São Miguel Arcanjo ocupa lugar especial, pois foi constituído príncipe da milícia celeste, aquele que defende o povo de Deus contra as forças do mal. Quando os sinais de sua ação se manifestam, não são simples coincidências, mas respostas concretas da providência do Altíssimo. Deus envia sinais através de São Miguel porque Ele sabe que precisamos de auxílio e de defesa. A batalha espiritual não é teórica, é real e constante. O inimigo busca destruir a fé, abalar a esperança e semear o medo. Mas Deus não abandona seus filhos nessa luta. Concede um defensor poderoso que, ao ser invocado, manifesta sinais claros de libertação e de proteção. É assim que o céu se aproxima da terra, através da missão confiada a este guerreiro celestial. Esses sinais podem se apresentar de várias formas. Uma proteção inesperada, uma força interior que surge quando parecia não haver mais saída, ou até mesmo um afastamento misterioso de perigos que ameaçavam sua vida. Tudo isso é a ação de Deus que, por meio de São Miguel, mostra que está atento e não permite que você caminhe sozinho. São sinais que confirmam a promessa de que os anjos foram enviados para guardar aqueles que seguem no caminho da salvação. Reconhecer esses sinais é fundamental, porque a fé não se alimenta apenas de palavras, mas de experiências. Quando você identifica a presença de São Miguel em sua vida, entende que Deus o está chamando a confiar ainda mais, a perseverar na oração e a permanecer firme na luta. Não é apenas proteção, é também um convite a viver em comunhão com o céu, sabendo que a vitória já foi decretada por Cristo e confirmada pelos sinais enviados através de seu príncipe celestial. A batalha invisível que exige atenção.
A vida não se resume ao que vemos, tocamos ou sentimos com os sentidos naturais. Existe uma dimensão espiritual que se desenrola a cada instante, uma batalha silenciosa e constante que muitas vezes passa despercebida. São forças que atuam na sombra, tentando desviar o coração da fé, espalhar desânimo, alimentar vícios e abrir brechas para a destruição da alma. Essa luta invisível é real, e ignorá-la é permitir que o inimigo avance sem resistência. A palavra de Deus em Efésios capítulo 6, versículo 12, nos lembra com clareza: a nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra os espíritos malignos espalhados pelos ares. Essa afirmação não é figura de linguagem, é uma advertência direta. Estamos no meio de um combate espiritual que exige vigilância, discernimento e oração. É nesse cenário que São Miguel Arcanjo entra em ação como defensor. Sua missão é erguer-se contra os ataques invisíveis, cortar correntes ocultas e colocar-se entre o inimigo e o povo de Deus. Os sinais de sua presença surgem justamente nos momentos em que parecia não haver saída, quando a escuridão ameaçava dominar. Mas, de repente, uma luz se levantou e a vitória se tornou possível. São Miguel age como resposta de Deus para que essa batalha não seja enfrentada sozinha. Dar atenção a essa guerra invisível é o primeiro passo para perceber os sinais que Deus envia. Quem vive distraído, entregue apenas às preocupações terrenas, dificilmente reconhecerá a mão do céu que o guarda. Mas quem vigia em oração, abre os olhos da alma e começa a notar que nada é por acaso. A proteção, a paz inesperada, o livramento, tudo aponta para a presença ativa de São Miguel na vida de quem confia. Primeiro grupo de sinais: libertação interior. Um dos primeiros indícios de que Deus está agindo por meio de São Miguel Arcanjo é a libertação que começa dentro de você. Muitas vezes, as correntes mais pesadas não estão fora, mas dentro da alma. E quando o arcanjo se aproxima, sinais sutis, porém profundos, começam a se manifestar. O primeiro deles é uma paz inesperada em situações que antes geravam medo ou angústia. Essa serenidade não é fruto de esforço humano, mas da presença do guerreiro celestial que corta as correntes da opressão invisível. Outro sinal é a coragem que surge em momentos de fraqueza. Quantas vezes você já sentiu que não teria forças para enfrentar determinada luta, mas de repente, algo em seu interior se levantou e lhe deu ânimo para continuar? Esse despertar não é acaso, é sinal de que São Miguel está ao seu lado, fortalecendo seu espírito e lembrando que a vitória não depende apenas da sua força, mas da graça de Deus. Um terceiro sinal de libertação interior é a clareza no coração e na mente durante a oração. Quando o inimigo tenta confundir, ele lança pensamentos de dúvida, distrações e inquietações. Mas quando São Miguel intervém, a oração ganha profundidade. As palavras fluem com sinceridade e a alma sente a proximidade de Deus com mais intensidade. Essa clareza espiritual é como um sopro do céu, indicando que o arcanjo abriu espaço para que a luz divina brilhe dentro de você. Esses sinais interiores podem parecer pequenos, mas são a prova de que a batalha já começou a ser vencida dentro da alma. Pois é no coração liberto que a verdadeira vitória se manifesta. E é dessa libertação que nascem todas as outras graças que Deus deseja derramar. Segundo grupo de sinais: proteção na vida diária. Muitas vezes, Deus revela a ação de São Miguel Arcanjo não apenas no interior da alma, mas em acontecimentos concretos do cotidiano. Um dos sinais mais fortes é o livramento de perigos inesperados. Quantas vezes você já percebeu que esteve a segundos de sofrer um acidente,
escapar de uma situação de risco ou evitar um mal que parecia inevitável. Esse tipo de proteção, silenciosa e precisa, é um dos modos como o céu mostra que São Miguel está em combate por você. Outro sinal é a resolução de conflitos que pareciam insolúveis. Discussões familiares intensas, desavenças no trabalho ou situações de perseguição que, de repente, encontram um caminho de paz, muitas vezes não são apenas fruto de coincidências. Quando a reconciliação acontece em cenários improváveis, podemos reconhecer a presença daquele que luta contra o espírito da divisão. São Miguel não apenas protege de perigos físicos, mas também fecha as portas que o inimigo tenta abrir para destruir a comunhão. Um terceiro sinal é a sensação clara de que a sua família está guardada em momentos de fragilidade. Há ocasiões em que, mesmo diante de ameaças, doenças ou dificuldades, uma segurança inexplicável envolve o lar. Essa sensação não é ilusória. É o reflexo da proteção espiritual que o arcanjo estende como um escudo. Ele se coloca na entrada da casa como guardião, impedindo que as trevas dominem o espaço consagrado a Deus. Esses sinais externos são lembretes de que a batalha espiritual não é abstrata. O arcanjo atua em situações concretas, preservando vidas, trazendo reconciliação e guardando famílias inteiras. Quando você reconhece esses sinais, compreende que não caminha sozinho, mas sob o olhar vigilante de Deus, que envia seu príncipe celestial para defender você a cada instante. Terceiro grupo de sinais: sensibilidade espiritual. Outro modo como Deus mostra que São Miguel está agindo em sua vida é através de sinais que despertam a alma para uma maior sensibilidade espiritual. O primeiro deles é o desejo súbito e intenso de rezar. Quando o coração parecia frio e distante, de repente surge a necessidade de buscar a Deus com mais fervor. Esse impulso não nasce apenas da vontade humana, mas é fruto da ação de São Miguel, que com sua presença inflama a alma e a chama de volta ao diálogo com o Altíssimo. Um segundo sinal é a força interior para resistir às tentações. Aquilo que antes parecia irresistível começa a perder força e uma nova determinação se ergue dentro de você. Essa resistência não é apenas disciplina pessoal, mas a intervenção do arcanjo que, em nome de Deus, fortalece sua vontade e fecha as portas que o inimigo insiste em abrir. É como se uma proteção invisível o cobrisse no momento da prova, dando clareza e força para escolher a luz em vez das trevas. O terceiro sinal é a sensação real de não estar sozinho na oração. Há momentos em que, em meio ao silêncio, a alma percebe uma presença que envolve e fortalece, como se uma companhia invisível se fizesse ao lado. Essa experiência não é ilusão, mas reflexo da missão angélica. Os anjos de Deus se unem às nossas orações e as apresentam diante do trono divino. E quando São Miguel está presente, essa percepção de amparo se torna ainda mais clara. Esses sinais de sensibilidade espiritual são convites a aprofundar a fé. Eles mostram que o céu está perto, que a batalha está sendo travada não apenas fora, mas dentro de você, e que a graça de Deus se manifesta de modo concreto na vida de quem confia. Reconhecê-los é permitir que o coração se abra ainda mais à presença de São Miguel, tornando a oração um espaço de encontro vivo com o Senhor. Quarto grupo de sinais: rupturas e restaurações. Há sinais ainda mais profundos que mostram a ação de São Miguel em favor da sua vida. Os momentos de ruptura e de restauração. O primeiro sinal é a reconciliação em famílias marcadas por divisões. Quando laços rompidos há anos começam a se reatar, quando palavras de perdão surgem de onde só havia silêncio e mágoa, podemos reconhecer a presença do arcanjo que combate o espírito da desunião e restaura a comunhão que o inimigo tentou destruir.
O segundo sinal é a cura de feridas interiores que pareciam incuráveis. Lembranças dolorosas, traumas antigos, sentimentos de culpa ou rejeição que paralisavam a alma começam a perder o peso e a dar lugar a uma paz nova. São Miguel, ao lutar em seu favor, não apenas protege de perigos externos, mas liberta também das correntes internas que roubam a vida e a esperança. Essa restauração interior é uma das provas mais fortes da ação de Deus através dele. O terceiro sinal é a libertação de vícios e hábitos destrutivos. Quantas vezes a pessoa tenta sozinha, cai repetidas vezes e se sente derrotada. Mas quando São Miguel intervém, algo muda. O que antes parecia impossível se torna superável. A força espiritual que ele traz corta a raiz da escravidão e abre caminho para uma vida nova. Esse sinal é claro. Deus não deseja que seus filhos permaneçam cativos, mas livres, e envia o Príncipe Celestial para lutar contra tudo o que aprisiona. Essas rupturas e restaurações não são apenas coincidências emocionais, mas obras espirituais. São marcas de que o céu está agindo e de que São Miguel está presente, vencendo batalhas que sozinhos jamais poderíamos enfrentar. Reconhecê-las é entender que a libertação que Deus concede não é superficial, mas atinge a alma, a família e a vida em todas as suas dimensões. Quinto grupo de sinais: milagres da providência. Existem momentos em que a ação de São Miguel Arcanjo se revela de forma tão clara que só pode ser explicada como intervenção divina. Um desses sinais é quando portas inesperadas se abrem no exato instante em que pareciam todas fechadas. Situações de necessidade, decisões urgentes, recursos que faltavam, de repente encontram solução sem que você tenha controle algum. Essa sincronia perfeita não é acaso, é providência. É o céu organizando os passos e colocando o arcanjo como instrumento para que nada falte aos que confiam. Outro sinal é a proteção em circunstâncias que, humanamente, não poderiam ser explicadas. Pessoas que escapam de acidentes graves, famílias preservadas em situações de perigo, decisões tomadas no último segundo que evitam desastres. Esses acontecimentos são a mão de Deus agindo por meio do Príncipe Celestial para mostrar que sua vida está guardada sob um plano maior. Um terceiro sinal é a chegada de pessoas certas no momento certo. Conselhos inesperados, ajuda oferecida quando você não pediu, encontros que mudam o rumo de uma situação difícil. Tudo isso é reflexo da providência divina que se manifesta através da missão de São Miguel. Ele não age apenas de forma direta, mas move também circunstâncias e corações para que a graça de Deus se concretize em sua vida. Esses milagres da providência são lembretes de que Deus governa com perfeição e que São Miguel é parte de sua ordem divina. Quando você reconhece esses sinais, compreende que não há coincidências para quem crê, apenas manifestações do cuidado do Altíssimo, que envia seus anjos para guardar os que nele esperam. Por que muitos não percebem os sinais? Se Deus envia sinais tão claros através de São Miguel Arcanjo, por que tantos não os reconhecem? A primeira razão é a distração. O coração ocupado demais com preocupações materiais, com o barulho constante do mundo, perde a sensibilidade para perceber os movimentos sutis do céu. Quando a vida se torna uma corrida, não há silêncio para que a alma enxergue a mão de Deus. Outra razão é a incredulidade. Muitos acreditam apenas no que podem ver e tocar, rejeitando qualquer realidade espiritual. Assim, quando a providência age, preferem chamar de sorte, acaso ou coincidência. Essa cegueira espiritual impede que se veja o cuidado divino que se manifesta por meio dos anjos. É como viver cercado de milagres e insistir que nada de extraordinário está acontecendo.
Também há aqueles que, feridos pelas dificuldades, deixam o coração endurecer. O sofrimento, a espera prolongada, as orações aparentemente não respondidas, tudo isso pode levar a uma espécie de desconfiança de Deus. Nessa condição, mesmo quando os sinais estão diante dos olhos, eles passam despercebidos porque a esperança já se apagou. Por isso é necessário um olhar de fé, um coração disposto a acreditar que Deus fala, guia e protege. São Miguel pode estar agindo em sua vida agora mesmo, mas se você não estiver aberto, não reconhecerá os sinais. O inimigo sabe disso e faz de tudo para mantê-lo distraído, descrente ou endurecido, porque assim os sinais se tornam invisíveis. Mas Deus deseja o contrário, que você desperte, perceba e responda, pois só quem vê os sinais pode acolher plenamente a graça que eles anunciam. Como discernir os sinais autênticos? Diante da batalha espiritual, é essencial distinguir quando um sinal vem realmente de Deus e quando não passa de fruto da imaginação ou até de engano. O primeiro critério é a paz interior. Todo sinal que procede de Deus, por meio de São Miguel Arcanjo, traz serenidade, mesmo em meio à luta. Essa paz não elimina os problemas de imediato, mas firma o coração na confiança de que o Senhor está no controle. O segundo critério é que o verdadeiro sinal conduz sempre a Deus. Ele não exalta o anjo em si, nem desperta curiosidade vazia, mas leva a alma a rezar mais, a se aproximar dos sacramentos, a buscar a santidade. Quando a experiência aprofunda a fé, podemos reconhecer a marca do céu. Outro critério é a força para perseverar no bem. Os sinais autênticos não geram medo paralisante, desespero ou desânimo. Pelo contrário, eles inflamam coragem, convidam à fidelidade e renovam a esperança. O inimigo tenta sempre produzir confusão, mas o arcanjo afasta a névoa e dá clareza. Por fim, o discernimento se confirma quando o sinal é coerente com a palavra de Deus e com o ensinamento da Igreja. Nada que contradiga a Escritura ou afaste da comunhão com a fé pode vir de Deus. São Miguel, como príncipe fiel, jamais age em oposição ao Altíssimo, mas sempre conduz à obediência e à verdade. Assim, para reconhecer um sinal autêntico, é preciso abrir o coração à oração, pedir o dom do discernimento e observar seus frutos. Onde há paz, fé fortalecida, coragem para o bem e fidelidade à palavra, ali está a certeza de que Deus enviou seu arcanjo em sua defesa. A oração secreta a São Miguel. Entre tantas formas de invocar o príncipe da milícia celeste, existe uma oração que a tradição da Igreja chama de especial por sua força contra as ciladas do inimigo. Ela não é secreta porque esteja escondida, mas porque muitos a desconhecem ou não a rezam com a profundidade necessária. É a oração composta pelo Papa Leão XIII, após uma visão aterradora sobre o avanço das forças do mal. Inspirado pelo Espírito Santo, ele entregou à Igreja uma invocação que se tornou verdadeira arma espiritual. Essa oração, quando rezada com fé, ergue um escudo de proteção em torno do fiel e de sua família. Ela pede a São Miguel que defenda no combate, que seja nosso auxílio contra as maldades e ciladas do demônio. Que o Altíssimo o revista de poder para lançar ao inferno as forças rebeldes que ameaçam a paz das almas. Cada palavra dela é carregada de autoridade, não por mérito humano, mas porque reflete a missão confiada por Deus ao arcanjo. Rezar essa oração é unir-se ao clamor de toda a Igreja, que ao longo dos séculos encontrou nela uma defesa eficaz. É como entrar em uma fortaleza espiritual, onde as setas do inimigo não têm alcance. É por isso que a chamamos de oração secreta. Não porque esteja escondida, mas porque seu poder permanece velado aos olhos do mundo
e só é percebido por aqueles que a rezam de coração aberto. Ao acolher essa invocação em sua vida, você não apenas pede ajuda, mas se posiciona no campo de batalha ao lado do maior guerreiro do céu. A oração secreta a São Miguel é a chave que abre a porta da proteção divina, é a resposta de Deus ao clamor daqueles que não querem viver vulneráveis diante das trevas. Entrando na oração, invocação de proteção. Entrar na oração a São Miguel Arcanjo é muito mais do que repetir palavras conhecidas. É um mergulho profundo no mistério da fé, um ato de confiança que envolve corpo, mente e espírito. Quando você se coloca diante do Altíssimo e pronuncia cada palavra dessa invocação, precisa compreender que não está apenas rezando, mas abrindo uma porta para que o céu desça até você. É nesse instante que o guerreiro celestial se aproxima, espada em punho, pronto para lutar em favor de quem confia no poder de Deus. A oração é uma convocação, um clamor que não ecoa em vão, mas sobe até o trono divino e encontra a resposta imediata, porque o Senhor se alegra em enviar auxílio àqueles que o chamam com fé sincera. Ao começar a rezar, é necessário imaginar o que de fato está acontecendo. Cada frase pronunciada é como uma ordem de combate no exército celestial. Quando você diz defendei-nos no combate, não está apenas pedindo proteção, mas está colocando sua vida sob a bandeira de Cristo e entregando ao arcanjo a missão de lutar por você. Quando suplica que ele seja o seu auxílio contra as maldades e ciladas do inimigo, está admitindo que sozinho não pode vencer e que precisa da força do céu para enfrentar as trevas. Esse reconhecimento da própria fraqueza é um ato de humildade, e a humildade abre as portas da graça, porque Deus resiste aos soberbos, mas se inclina diante dos humildes. A invocação é também um ato de autoridade. Embora você se reconheça pequeno diante do poder do mal, é justamente pela fé que recebe uma força que não vem de si, mas de Deus. Quando pede a São Miguel que precipite no inferno Satanás e os espíritos malignos que andam pelo mundo, está proclamando que o inimigo não tem domínio sobre a sua vida, porque quem reina é o Senhor. Essa proclamação enfraquece o adversário e fortalece sua alma, porque o coloca no lugar da vitória que já foi conquistada por Cristo na cruz. Durante a oração, é possível perceber mudanças interiores. Há quem sinta uma paz que invade o coração. Outros percebem como se um peso fosse retirado dos ombros. Alguns até experimentam uma clareza nova de pensamento. Isso acontece porque a oração a São Miguel não atua apenas no invisível, mas toca também os sentimentos e a mente, restaurando o equilíbrio que o inimigo tantas vezes tenta roubar. Quando o príncipe da milícia celestial se aproxima, sua presença dissipa confusões e traz ordem onde antes havia desordem. Essa invocação não deve ser feita de maneira apressada, como quem recita um texto qualquer. É necessário rezar com fé, com devoção, com atenção a cada palavra. Ao pronunciar, imagine o arcanjo diante de você, com sua armadura resplandecente, erguendo a espada flamejante para cortar as correntes que ainda o aprisionam. Imagine sua casa sendo cercada por uma muralha de fogo, sua família sendo guardada contra toda influência maligna, seu coração sendo selado pela luz de Deus. A oração ganha vida quando é rezada com essa consciência, porque deixa de ser apenas palavras e se torna encontro real com o protetor celestial. Entrar nessa oração é também entrar em uma aliança. Você não está apenas pedindo algo para hoje, mas se comprometendo a viver debaixo da proteção de São Miguel todos os dias. A invocação é um chamado à perseverança. O inimigo não descansa, por isso a oração deve ser contínua. A cada vez que você reza, reforça o escudo espiritual que o protege.
fortalece a sua fé e lembra ao inimigo que sua vida já está selada pelo sangue de Cristo e pela autoridade do arcanjo enviado por Deus. Enquanto reza, entregue também suas intenções. Coloque diante de São Miguel as áreas da vida em que sente maior fragilidade: sua família, sua saúde, sua fé, suas decisões. Peça que ele interceda para que nenhuma dessas áreas seja vencida pelas trevas. Coloque também as pessoas que você ama, pedindo que ele se coloque como guardião delas. Quando você estende sua oração aos outros, participa da missão angélica de proteger e defender, tornando-se também colaborador da graça. E creia que enquanto você invoca, algo já está acontecendo. O inimigo recua porque não suporta a força dessa oração. As cadeias começam a se romper, os ataques invisíveis começam a perder força e a paz de Deus se instala em sua vida. Essa é a eficácia da oração a São Miguel. Não é um ato isolado, mas uma batalha vencida no momento em que você abre os lábios e o coração para clamar. Entrar na oração de São Miguel é fazer uma escolha. Não lutar sozinho, não se deixar dominar pelo medo, não viver sem proteção. É decidir viver sob o manto da providência divina, sabendo que o céu luta ao seu lado. Cada vez que você a pronuncia, está reafirmando essa escolha e se colocando mais uma vez sob o comando do guerreiro celestial. E é isso que garante a vitória, não as suas forças, mas a certeza de que Deus, através de São Miguel, luta e vence por você, selando com bênção e vitória. Depois de elevar a oração com fé, não se trata apenas de sentir conforto momentâneo, mas de compreender que algo definitivo foi marcado no mundo espiritual. A cada invocação feita a São Miguel Arcanjo, uma bênção é derramada e uma vitória é confirmada. Essa realidade não é visível aos olhos humanos, mas seus frutos se tornam claros na vida daquele que confia. O selo da vitória não é simbólico, mas um ato de Deus que envia seu príncipe celestial para proteger, libertar e marcar com sua luz todos os que o chamam. Quando você sela sua vida com essa oração, está permitindo que o céu crie um escudo ao seu redor. Esse selo cobre não apenas o presente, mas também o futuro. Ele protege contra ataques que ainda viriam, fecha portas que o inimigo poderia tentar abrir, fortalece sua fé para resistir às tentações e torna sua alma mais vigilante diante dos perigos. É como se uma marca divina fosse impressa em sua história, lembrando que você pertence ao Senhor e que ninguém pode roubar o que Ele já consagrou. Esse selo de bênção se manifesta em diferentes aspectos da vida. No coração, ele se traduz em paz interior, aquela certeza que permanece mesmo quando as circunstâncias externas continuam difíceis. Na mente, ele se revela como clareza para discernir o que é de Deus e rejeitar as ilusões do inimigo. Na família, ele se mostra em proteção, unidade e em uma sensação de segurança que envolve todos que compartilham o lar. São Miguel, ao lutar por você, não age apenas de forma isolada, mas cria uma atmosfera espiritual onde o mal não encontra espaço para prosperar. O selo da vitória também é a confirmação de que as batalhas já foram vencidas em Cristo. Muitas vezes, o inimigo tenta convencer de que a luta nunca terá fim, que os problemas permanecerão para sempre. Mas quando São Miguel sela sua vida, ele proclama a verdade. A vitória já foi conquistada no Calvário, e cada oração apenas atualiza e renova essa vitória em sua história pessoal. Por isso, não importa quantos ataques ainda venham, o resultado já está definido. E a vitória não é apenas parcial, é plena, porque vem do próprio Deus. Esse selo não deve ser encarado como algo automático, mas como fruto de uma vida entregue. Quanto mais você se consagra, mais forte se torna essa marca em sua alma.
É como se cada oração fosse uma camada a mais de proteção. Cada ato de fé fosse um tijolo a mais na muralha espiritual que circunda sua vida. Por isso, a perseverança é essencial. Não basta rezar uma vez, é preciso manter viva a chama dessa invocação. O selo é duradouro, mas precisa ser alimentado com fidelidade. Ao ser selado pela bênção e pela vitória, você também é chamado a viver de forma diferente. Não pode mais caminhar como quem está sozinho, mas como quem tem ao seu lado o exército celestial. Esse selo pede confiança, pede entrega, pede coragem para assumir a identidade de filho de Deus, protegido por seu arcanjo. Ele pede também testemunho, porque quem experimenta essa vitória é chamado a proclamar aos outros que o céu está vivo, que Deus age, que São Miguel continua descendo em defesa do povo fiel. Essa marca de vitória é como uma luz que brilha mesmo em meio às trevas. O inimigo pode tentar se aproximar, mas reconhece que há algo diferente em você, uma presença que o impede de avançar. É a presença de São Miguel, enviada por Deus, guardando, protegendo e confirmando a vitória que já foi escrita. Por isso, ao terminar sua oração, não duvide, não hesite. Não permita que a incredulidade apague o que já foi realizado. O selo foi colocado, a bênção foi derramada, a vitória foi proclamada. E é nessa certeza que você pode repousar. Mesmo que as lutas continuem, já não precisa temer. Mesmo que os ventos soprem contra você, já não precisa se desesperar. O selo da vitória significa que, aconteça o que acontecer, você não será derrotado, porque quem luta por você é maior do que tudo o que se levanta contra você. São Miguel Arcanjo, com sua espada flamejante, permanece em guarda, lembrando a cada instante que a última palavra pertence a Deus, e essa palavra é sempre vida, libertação e triunfo. Chamado final. Não deixe para depois. Chegamos ao ponto decisivo, aquele em que você precisa dar sua resposta ao que o céu já realizou em sua vida por meio da intercessão de São Miguel Arcanjo. Não basta ter ouvido estas palavras, nem mesmo ter rezado com devoção neste momento. É preciso assumir uma decisão firme de não adiar mais a sua entrega, de não postergar a fé, de não deixar que a rotina ou o desânimo roubem aquilo que Deus selou em sua alma. O inimigo atua justamente nas brechas que abrimos quando dizemos amanhã, quando deixamos para depois a oração, quando adiamos a conversão, quando esquecemos de cultivar o selo da vitória recebido. Por isso este chamado final é urgente. Não deixe para depois o que o céu lhe concedeu hoje. Deus, em sua infinita bondade, enviou São Miguel como príncipe da milícia celeste, não para ser lembrado apenas em momentos de crise, mas para ser companheiro de jornada todos os dias. Quando você adia a oração, quando se distancia da presença do Senhor, está enfraquecendo a muralha espiritual que o protege. Mas quando persevera, quando se mantém fiel, quando proclama com frequência a oração ao arcanjo, então o escudo permanece erguido e a vitória se renova a cada instante. Por isso, não permita que esta experiência seja passageira. Não permita que a chama acesa hoje se apague amanhã. O chamado é também a perseverança concreta. Reserve diariamente um momento para rezar a oração de São Miguel. Consagre sua casa e sua família à sua proteção. Ensine seus filhos a invocá-lo e verá como a paz se tornará cada vez mais presente em sua vida. Rezar é como alimentar uma chama. Quanto mais você coloca lenha, mais ela arde e ilumina. Mas se negligenciar, a chama pode se apagar. O céu lhe concedeu hoje um fogo novo, e agora é sua missão cuidar para que ele não se perca. Não deixar para depois significa também agir. Compartilhe esta oração com aqueles que ama.
Seja instrumento para que outros conheçam o poder de São Miguel e experimentem a libertação e a proteção que você já provou. Talvez alguém que você conhece esteja sofrendo em silêncio, precisando de um sinal do céu, e é através de você que Deus quer agir. Não guarde para si o que recebeu, mas torne-se testemunha viva de que o céu luta em favor do povo fiel. Este chamado final é, acima de tudo, um convite a viver sob a proteção de São Miguel de forma permanente. Não se trata de buscar apenas milagres pontuais, mas de abraçar um estilo de vida marcado pela fé, pela oração, pela confiança na providência divina. O inimigo não descansa, mas você também não pode descansar na sua vigilância espiritual. Permaneça firme e verá que cada dia será uma nova oportunidade para experimentar a presença do arcanjo como guardião, defensor e proclamador da vitória de Deus em sua vida. Agora é o momento de proclamar sem medo: São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Faça dessa oração uma bandeira, uma declaração de fé e uma arma espiritual que jamais deixará de trazer frutos. Não espere que o perigo bata à porta para começar a rezar. Não espere que a escuridão avance para buscar a luz. Reze hoje, viva hoje, escolha hoje, porque a graça acontece no presente. Não deixe para depois. O céu já desceu em sua defesa. São Miguel já levantou sua espada flamejante por você. A vitória já foi proclamada. A única coisa que resta é sua decisão de permanecer fiel, de caminhar protegido, de viver como filho de Deus que confia plenamente no poder do Altíssimo. Este é o chamado final. Não hesite, não adie, não duvide. Hoje é o dia de sua libertação. Hoje é o dia de sua vitória. Hoje é o dia em que São Miguel luta por você. Oração final solene a São Miguel Arcanjo. São Miguel Arcanjo, príncipe da milícia celeste, defensor fiel do trono do Altíssimo, eis-me aqui diante de ti, consciente da minha pequenez e das minhas fraquezas, mas também confiante no poder de Deus que age por meio de ti. Venho hoje entregar-te minha vida, minha família, meu lar e tudo aquilo que sou e possuo, pedindo que tua espada flamejante corte de mim toda corrente invisível, todo o peso que me afasta da graça e toda a sombra que tenta sufocar a luz que o Senhor depositou em minha alma. Ergue-te agora em meu favor, ó guerreiro do céu, e sela minha casa com tua presença. Permite que cada parede seja guardada, que cada porta seja marcada pelo fogo de Deus e que nenhum espírito maligno se atreva a atravessar o limiar do meu lar. Guarda os que amo, protege os que caminham comigo. Cobre com tuas asas todos aqueles que confio a ti nesta oração. Que nenhuma seta do inimigo encontre alvo em nós, que nenhum laço oculto consiga nos prender, que nenhum veneno espiritual consiga contaminar nossa fé. São Miguel, clamo pela tua defesa contra as forças que me perseguem, visíveis e invisíveis. Afasta de mim o desânimo que paralisa, a tentação que escraviza, a mentira que confunde, a tristeza que rouba a esperança. Tua missão é proclamar que só Deus é Senhor. E eu hoje repito contigo: quem como Deus? Ninguém, em todo o céu e na terra, é comparável à glória do Altíssimo. Coloca essa proclamação em meus lábios, grava-a em meu coração e transforma-a em escudo diante de cada ataque. Invoco também teu auxílio nas batalhas interiores. Rompe os muros do medo que ainda me cercam. Cura as feridas do passado que ainda sangram. Fortalece a minha vontade diante das tentações que insistem em voltar. Que tua espada não apenas me defenda do inimigo externo, mas também quebre os grilhões internos que me impedem de viver plenamente a liberdade dos filhos de Deus. E diante das ciladas que o mundo me apresenta, torna-me vigilante e perseverante. Ensina-me a não adiar a oração, a não deixar para amanhã aquilo que pode ser vencido hoje com a força da fé.
Coloca-me em prontidão como soldado do exército de Cristo, para que eu não me renda ao comodismo, mas lute diariamente pela santidade e pela fidelidade ao Evangelho. São Miguel Arcanjo, intercede junto ao trono de Deus por minha vida. Pede ao Senhor que me cubra com a armadura da fé, que revista minha alma com a couraça da esperança e que inflame meu coração com o fogo da caridade. Que eu nunca caminhe sozinho, mas sempre amparado pela presença dos anjos que o Altíssimo envia em meu favor. Que eu aprenda a discernir os sinais do céu, a reconhecer quando Deus age através de ti e a responder com gratidão, humildade e confiança. Peço ainda que tuas legiões celestes me acompanhem. Que onde eu for vá comigo o exército do Senhor. Que quando eu me levantar para trabalhar, elas guardem meus passos. Que quando eu descansar, elas vigiem meu sono. Que quando eu orar, elas unam suas vozes às minhas súplicas e apresentem tudo diante do trono eterno. Que nunca me falte essa presença invisível, mas poderosa, que me recorda a cada instante que Deus não me abandona. Hoje, diante de ti, renovo minha fé e tomo posse da vitória que Cristo já conquistou para mim na cruz. Que a tua intercessão seja para mim um selo de bênção e proteção, um escudo que me cobre, uma espada que me defende, uma luz que me guia. Que eu viva cada dia debaixo desse selo, não como alguém que caminha no medo, mas como alguém que proclama: eu pertenço a Deus, e Deus é a minha vitória. São Miguel Arcanjo, príncipe glorioso, aceita esta oração como sinal da minha entrega e da minha confiança. Luta por mim, defende-me, guarda-me e conduz-me sempre para mais perto do coração do Altíssimo. Que minha vida, marcada por tua proteção, se torne testemunho vivo de que Deus age e de que o céu desce à terra para libertar e salvar aqueles que nele confiam. E agora, unido à tua voz, proclamo com toda a força da minha alma: quem como Deus? Ninguém, porque só Ele é Senhor, só Ele é Rei, só Ele é vencedor.